Tribuna na TV. Oferecimento Senac, cursos técnicos do Senac. Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Olá, boa tarde a você que está acompanhando a MCA TV, Canal 6 pela Via Cabo. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha pela internet também, muito obrigado. Para você interagir com a gente, 47 30 46 6406, o nosso telefone. Você pode nos ligar e participar, deixando seu recado com a nossa telefonista. O e-mail do programa tribunanatv@tvmca.com.br. O Facebook, para você interagir durante o programa, é Tribuna na TV. E o site da emissora, tvmca.com.br, onde você, além de assistir nossa programação ao vivo, em tempo real, você também vai ter vídeos e outras informações sobre toda a programação da nossa emissora. E detalhe, a nossa equipe de jornalismo está sempre atualizando o site com notícias fresquinhas. Boa tarde, Antônio Carlos. Eu vou dar boa noite porque tem gente que assiste a reprise do nosso programa, 19 horas e 45 minutos, de segunda a sexta. O Tribuna chega até você. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Nós estamos na Via Cabo Itajaí Navegantes e estamos pela internet, pelo mundo afora. E hoje nós temos um convidado especial que não tem um dia definido para participar do nosso Tribuna, mas uma coisa é certa. O doutor José Bortolato, que é advogado, ele vai ter a sua participação, já está confirmada, já acertamos, inclusive, tudinho com ele aqui nos bastidores, certo? E vai participar, sim, do nosso programa, semanalmente, né, Lacerda? Semanalmente, mas tudo não tem jeito mesmo, né? É fácil, Meu né? Deus do céu. Olha, o doutor Bortolato está aqui com a gente, como disse o Antônio, uma vez por semana ele vai estar aqui e a gente vai procurar estar trazendo uma orientação jurídica para você. O doutor Bortolato já faz isso há muitos anos no rádio, hoje na Rádio Bandeirantes, antiga Clube, ele já há quase 20 anos fazendo esse tipo de orientação. E agora aceitou o nosso convite para vir participar aqui com a gente no Tribuna na TV. Doutor, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente nessa nova caminhada aí, um novo começo aí de orientação agora aos telespectadores e não mais só aos ouvintes, né, doutor? Tudo bem? Tudo bem. Eu queria primeiro, elogiar a iniciativa de vocês e dizer que é uma satisfação enorme estar aqui nesse momento, junto com esses dois grandes apresentadores, Antônio Carlos e Joaquim Lacerda, e nós vamos procurar nesse tempo que nós vamos conviver aqui, de trazer, na verdade, seria uma orientação ao telespectador. Então, não seria uma consulta. A consulta seria mais abalizada, você teria que procurar num escritório, num advogado da sua confiança. Então, nesse período, se você tiver alguma dúvida na área jurídica, com uma grande satisfação que eu tenho de estar aqui junto com vocês e junto com esse público maravilhoso que está nos assistindo, de orientá-los da melhor maneira possível na área jurídica. Aliás, conversávamos anteriormente aqui nos bastidores que esse programa, que é elogiável, porque vai trazer informação jurídica para o telespectador, também deveria trazer, talvez, na área médica, em outras áreas correlatas aí às orientações, que as pessoas têm muita carência de orientação, e dizer, mais uma vez, que se você tiver alguma dúvida, você nos procure, manda e-mail, telefone, para a gente conseguir orientar. Não somos o dono da verdade e se a gente não conseguir nesse dia, nessa tarde, responder as perguntas, não tem dúvida que na semana seguinte a gente vai trazer um esclarecimento mais abalizado. Olha, o Antônio... Já deu para perceber que é advogado, né, Com certeza. E quando o doutor fala em orientação, quando a gente pensa em buscar uma informação desta maneira, através do meio de comunicação, doutor, o objetivo é que você passe uma visão geral daquilo que pode acontecer em um determinado caso. Certo. Por isso, a preocupação em deixar bem claro que é uma orientação. Se você que estiver em casa, de repente, você perceber que aquela orientação tem a ver com você, o caminho seria procurar um profissional, no caso, um advogado. Não tem a menor né? dúvida. Aliás, as pessoas têm uma dificuldade, assim, pelo dia a dia, a gente nota, tem uma dificuldade, um medo de procurar um profissional. Não é só na área da advocacia, em outras áreas também. Às vezes tem medo porque acha que é caro, tem medo porque às vezes aquela pessoa não vai te satisfazer, tem medo porque talvez o vizinho, o parente, o amigo não vai ficar contente, tem medo por vários tipos de fobias. Mas hoje, eu digo assim, de cadeira, eu digo do coração. Você não deve ter medo de procurar, quando você está com um problema de saúde, um médico. Você não deve ter medo de procurar um advogado quando está com uma doença profissional na área jurídica.
procure um advogado que ele não é caro, ele vai saber te orientar e muitas vezes, se não sempre todas as vezes, você vai dormir mais tranquilo, você vai ser mais feliz e a solução está aí, super fácil de resolver. Basta você procurar um profissional que ele vai tirar esse problema, esse peso da tua consciência e você vai ficar muito mais feliz e você vai viver melhor. A gente conversava nos bastidores, doutor Bortolato, o senhor acredita que o povo, se não geral, mas próximo disso também, ele carece desse tipo de informação? Ele precisa, não só na área jurídica, não na área de advogado, no direito, né? O médico, o odontólogo, o dentista e vai por aí afora. O senhor acredita, assim, na sua vivência, na sua experiência, que o povo realmente tem essa carência? Ele sofre dessa carência? Muito. O pessoal sofre muito dessa carência. Você vê hoje, quando é feito essas áreas sociais, que a ONG faz, assim, que atende as pessoas mais carentes, há uma participação enorme de pessoas tirando o documento, pegando orientação jurídica, pegando orientação médica, pegando orientação ou consultas odontológicas. Então, os setores, por exemplo, que aqui nós temos o EMA em Itajaí, o Juizado Especial, e lá na Univale tem muitos órgãos que atendem as pessoas carentes, é de fila, você tem que marcar, então você vê que realmente as pessoas têm grande necessidade. Vou dar um exemplo desse caso aí, da Bolsa Família, que deu uma polêmica muito grande. Então você vê quanto milhares, centenas, milhares de pessoas no Brasil foram às portas da Caixa Econômica para retirar o seu dinheiro, porque elas têm carência o quê? Monetária também, que todos nós temos também. Então nós temos problemas sociais muito grandes e graves no Brasil, e você vê que agora o Brasil está importando médicos do exterior, porque tem uma enorme carência na área médica, e na área jurídica também, cada vez mais nós estamos vendo que as pessoas têm carência. Por quê? Porque o Brasil é um país que você vê no Congresso que eles mudam as leis todos os dias, todas as horas, e a gente tem que se atualizar. E as pessoas, hoje você tem um direito, amanhã depois já não tem mais direito, porque eles modificaram tudo. Você vê o caso da empregada doméstica, que é a lei, a nossa Carta Maior, a Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. Mas não somos, porque a empregada doméstica não tem o mesmo direito que você tem, trabalhador. Que eu sempre comuniquei isso na rádio, que eu achava que era uma injustiça. E agora, então, o que fizeram? Modificaram, porque houve uma pressão social no Brasil. Mas ainda não está regulamentada. Não tem fundo de garantia, não tem hora extra, quer dizer, fizeram, mas não fizeram. Então, daqui a pouco vai ser mudado. Como outras coisas, todos os dias muda. E essas mudanças fazem com que as pessoas tenham necessidade de procurar o seu direito, que as aliás deve procurar o seu direito. O doutor Bortolato, e essa falta de maiores informações, a empregada doméstica com o patrão, isso acabou criando uma área de atrito entre as partes interessadas ou não? Toda mudança, Antônio, que há na legislação, ela cria um atrito para um lado e para o outro. Tem sempre uma parte que vai ser beneficiada e sempre uma parte que vai entender que vai ser prejudicada. Então, vou dar um exemplo para você. Na área trabalhista, desde o início da era da legislação, o dono da empresa, ele quer criar, o ser humano, ele está procurando o quê? Uma varinha mágica que tudo, quando ele bota essa varinha, vira ouro. Ele está procurando um medicamento, onde ele toma esse medicamento, ele vive eternamente. Certo. E os donos de empresa, empresário, ele tem procurado uma fórmula de botar os empregados para trabalhar. E eu aqui não estou criticando, eu estou dizendo que é uma vontade deles, de uma forma, uma lei de botar o empregado e não pagar nada. Então, existe essa carência, existe a necessidade e a legislação, ela existe justamente para poder dar o equilíbrio entre as partes, por isso que a legislação a justiça tem aquelas duas balanças para dar o equilíbrio, né? Às vezes, infelizmente, eles fazem uma lei que sempre dá um lado ou dá o outro lado, e por isso que aquela parte que fica embaixo sempre acaba prejudicada e acaba reclamando. E a parte que fica em cima sempre acaba dizendo que agora sim fizeram uma lei boa. Então esse é o conflito e essa que é a grande assim, vantagem, não é bem vantagem, é a alegria, digamos, dos advogados, porque se não existir esse descompasso, nós não estamos aí para poder resolver os nossos problemas também. É verdade. Doutor, agora, hoje vocês que estão acompanhando de casa estão percebendo que estamos tratando de assuntos de um modo geral, até para que você perceba que o assunto que você trouxe aqui vai, de alguma forma, tentar ser respondido através do doutor Bortolato.
né? Ele que você vai poder participar do nosso programa através do Facebook, mandando o seu recado, mandando para o nosso e-mail, tribunanaTV@tvmca.com.br, ligando aqui na emissora 3046-6406, deixando o seu recado ou a sua solicitação de dúvida, e o doutor vai estar atendendo você. Doutor, uma situação muito comum hoje em dia, está tendo algumas mudanças em alguns conceitos, né, que antigamente eram regras e hoje estão começando a virar exceção, inclusive no que diz respeito ao relacionamento entre as pessoas e naquilo que é permitido. Hoje em dia, com essa liberação para que possa haver o casamento de pessoas ou união estável de pessoas do mesmo sexo, isso tem gerado algumas polêmicas, o que é direito e o que não é direito. Esse problema o que é união estável e o que não é, como é que funciona isso? Nós temos intervalo? Então vamos fazer o seguinte, o senhor responde depois do intervalo, doutor? Tá certo. Vamos para o intervalo e voltamos já.